Tem Rafael Santos aqui mandando uma mensagem com 3 perguntas em 1. Eu vou resumir, viu, Rafael? São perguntas importantes mesmo que você está fazendo. Eu vou resumir para dar tempo de Renan responder todas. Pergunta 1. Você já disse que não conseguiu recuperar as empresas quebradas que assinou. Por que os brasileiros deveriam acreditar que conseguirá recuperar o Brasil? Quer responder as 3 ou... Posso responder bem rápido. Eu só participei da recuperação, de uma. E ela não quebrou. Eu participei da execução dela normal. Eu peguei uma empresa fechada e botei pra andar. Depois eu saí dela e fui tocar minha vida. Outra pergunta de Rafael. Você disse que poderia não cumprir certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não acha que isso poderia te deixar vulnerável ao impeachment ou até uma prisão em flagrante pelo STF? Não. Não, porque se eles estiverem cometendo decisões ilegais, eu estou basicamente dentro da lei brasileira. Decisão ilegal não se cumpre. Se uma decisão ela não está cumprindo os ritos que precisam ser cumpridos, não é porque é o STF que eu tenho que cumprir. Eu vou dar um precedente. O Renan Calheiros, em 2016, ele recebeu uma ordem lá do Marco Aurélio, uma decisão monocrática, mandando ele se afastar do Senado. Sabe o que ele fez? Ele falou, não vou cumprir. Invadiu minha prerrogativa, não vou cumprir. Ele não terminou preso, não terminou nada. Quem teve que ceder foi o STF. Teve alguma decisão recente do STF que você achou errado o cumprimento, por exemplo? Se eu levantar... Assim, decisões, a DPF das favelas, por exemplo, é uma decisão lá que eu do Rio de Janeiro que impede é um absurdo, que a operação seja feita. Exato. Isso é uma dentre inúmeras. Né? Vamos ver como é que eles vão lidar agora com o licenciamento ambiental. Vamos ver se eles vão suspender alguma obra. O STF se comportou, na época com o Fachin, de maneira muito errada, quando índios do Paraguai invadiram o Paraná, e ele falou, não, suspendam qualquer ação que estiver rodando com a polícia, vamos agora discutir a questão da ocupação do território por invasores de outro país. O governador do Paraná, o Ratinho, deveria ignorar aquela decisão, porque a decisão foi flagrantemente legal, a gente estava passando por uma invasão do nosso território por gente vestida de índio. Então, inúmeras decisões, essas decisões não podem ser cumpridas, porque elas são ilegais. Mais uma pergunta de Rafael, eu já passo para João Felipe, já passo para Reinaldo também. A última pergunta de Rafael. Existe um vídeo polêmico seu fazendo uma brincadeira sobre estupro a uma amiga. Num país com tanta violência contra a mulher, não pesa contra um candidato fazer brincadeiras com esse teor? Rafael que perguntou. Assim, falar que eu tava fazendo algo, vamos colocar aqui, de errado ou pesado, é falar que um ator que numa novela dá um soco em alguém é um agressor. Eu tava simulando que eu era um líder bárbaro numa piada que a gente tava fazendo conjunta, falando as maiores barbaridades do mundo. Eu tava simulando, não era o Renan falando enquanto o Renan que ia fazer uma coisa. A mina que tava ali era minha amiga, ela tava com os familiares dela e a gente tava fazendo uma piada. É uma piada adequada? Podemos falar que não, mas dito isso, era apenas uma brincadeira entre nós. Aliás, um ambiente fechado, um negócio ridículo. Falando em piada, é da mesma geração que a gente. Renan tem 42? Tá com 42 anos e Léo Lins, que eu já entrevistei também, tá na faixa dos 40. O que é que você acha de quando o humor é alvo desse tipo de ação judicial? E no caso de Léo Lins, ele se excede pelo que você vê? Não, muito pelo contrário. Um país em que o humor passa a ser alvo de ataque é um país que já saiu de um regime que você pode chamar de um regime livre, um regime aberto. O humor é sempre uma das primeiras vítimas. Assim, uma das funções do humor, a gente for pensar nas coisas primárias que existem em muitas culturas. Perto do rei tem o tal do bobo da corte. Existe uma figura que ri até do poder estabelecido, que é uma forma de mostrar o seguinte, nós somos ridículos até nos nossos rituais. Quando você mata o bobo da corte, ou seja, quando você proíbe o humor para falar que o rei ele é perfeito, quer dizer que o rei não manda mais nada e que o rei precisa usar da violência para se manter lá. É isso. Hoje, o Estado brasileiro quer impedir as pessoas de verem o absurdo que é o Estado brasileiro, que é um Estado autoritário, e aí eles têm que impedir até a piada. Porque hoje é muito fácil ridicularizar quem tem poder. Estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo partido Missão, partido recém-fundado. Tem quantos meses o Missão? Olha, 6 meses e meio, 7 meses. Oficializado, né? De oficializado. Eu gravei com Kim Kataguiri no congresso aqui do MBL, ele estava comentando sobre o partido, falando de sua pré-candidatura, ainda era uma possibilidade na época que a gente fez a entrevista. Paulo quer perguntar, daqui a pouco o Luane Ribeiro traz detalhes sobre os projetos lá de diminuição de carga horária, de escala 6x1. Paulo quer perguntar, eu ainda tenho João Felipe, Reinaldo, Iago, muita gente aqui na fila. Boa noite, Paulo. Qual a pergunta para Renan Santos? Boa noite, bancada. Obrigado pela atenção. Gostaria de perguntar ao pré-candidato Renan Santos o que ele tem a dizer do ACM Neto, que é um oligarca. Haja vista que ele, em Pernambuco, ele é muito enfático com o João Campos. E por que na Bahia ele não é enfático com os Magalhães e demais oligarquias locais?
Você não é enfático não, Renan, aqui na Bahia? Eu sou enfático. Eu falei, por exemplo, da participação do ACM Neto, agora estranhamente como consultor no caso Banco Master. Eu já mencionei isso. Agora, por que eu falei mais do João Campos da Sena? Porque ele atualmente é o prefeito de Recife. É por um fato claro e notório. Ele atualmente é o prefeito de Recife e o modelo de populismo que ele faz tornou ele uma liderança pop em âmbito nacional. Então, combater esse modelo que começou a ser imitado por inúmeros prefeitos é importante para evitar que o modelo se espalhe para os outros lugares. Agora, críticas ao ACM Neto eu tenho muitas. Só para deixar claro, a ACM Neto é um dos caras que enganou o Kim Kataguiri nas eleições para prefeito de São Paulo. Como assim? Ele... O Kim, passaram a perna no Kim. O Kim seria pré-candidato pelo partido dele, União Brasil, à prefeitura de São Paulo. Chegou a pontuar com mais de 10%. A ACM era o vice-presidente na época. Ele tocava a fundação do partido. Eu tive reuniões com a ACM. Não, o Kim será pré-candidato. Aí o partido se ajeitou para apoiar o Nunes. Ele nem respondeu ligação telefônica, mas respondeu. Um comportamento de um cara mimado. Eu não gostei. Tanto que dali em diante nem tenho relação com ele. Não faço absolutamente nenhuma questão de evitar críticas a ele. Eu acho só, e acho que é um ponto que eu quero colocar aqui, que a situação da Bahia é tão desesperadora, muito por conta do PT, que eventualmente é um salto civilizacional não ficar com o PT aqui. Dito isso, minha intenção é ter um candidato próprio para poder descer o relo em todo mundo. Não coloque nesses termos, por favor. Daqui a pouco tem Iago de Vitória da Conquista. É bom colocar a população do interior do estado, essa potência que é a Conquista. Obrigado, viu, Iago? Nossa capital da região sudoeste, terceira maior cidade da Bahia. Tem Jorge Nascimento, tem Gideão Oliveira, muita gente querendo fazer pergunta. Mas, Luane Ribeiro, o Brasil todo está se perguntando sobre redução da jornada de trabalho. O baiano, o deputado federal Léo Prates, do Republicanos, o mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, está aí em vias de oferecer para a sociedade o relatório dele, o texto que pode vir a ser votado, o texto inclusive a 4 mãos, a 6 mãos, não sei como é que eles estão montando aí. Quais as novidades, Luane Ribeiro, sobre escala 6x1? Olha, Pablo, o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e alinhou que o relatório da PEC, do fim da escala 6x1, deve prever jornada semanal de 40 horas com 2 dias de descanso. Segundo interlocutores, o texto também deverá estabelecer um período de transição de apenas 1 ano para a implementação da mudança, prazo que surpreendeu os líderes da Câmara. Nos bastidores, parlamentares discutiam uma adaptação gradual entre 2 e 3 anos. Integrantes do governo avaliam, porém, que o prazo ainda pode ser ampliado durante as negociações do Congresso, especialmente diante da pressão de setores empresariais e da tramitação do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já teria sinalizado que não deve impedir o avanço da proposta, mas também não pretende atuar diretamente para acelerar sua aprovação, Pablo. E aí, Renan Santos, o que é que você acha de diminuição da escala de trabalho, diminuição da jornada de trabalho e também o momento em que isso está sendo pautado às vésperas da eleição? Vamos lá. Como eu falei aqui, eu não vou ficar mentindo para a pessoa que está nos ouvindo. Uma coisa mais fácil era surfar no que o Lula está fazendo, igual o Flávio vai surfar. O PL foi, inclusive, favorável à tramitação desse projeto. Pois bem, vou falar, é picaretagem esse projeto, é um projeto absurdo, um país que diminuiu muito a sua produtividade e que está fora do que chamam de cadeia global de produção. O que é isso? O Brasil não produz mais peças para carros feitos em outros países, o Brasil não exporta equipamentos eletrônicos, o Brasil só vende soja, vende grãos em geral e minério de ferro, ou seja, produtos que nem precisam muito de emprego intensivo. Então o Brasil é um país, na prática, que está ficando pobre e isolado. Aí a gente está avisando, nós ainda vamos trabalhar menos. Então o Lula aumenta imposto, o juros está lá em cima e ele está falando para as pessoas trabalharem menos. As pessoas não vão ficar mais ricas fazendo isso. Não existe, eu estou avisando para todo mundo. A hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais, isso não vai rolar. As pessoas serão demitidas, elas vão para informalidade, o Brasil vai aumentar o custo dele gigantesco, que ele já é, para um valor ainda maior, ou seja, o custo do Brasil vai se tornar ainda mais pesado. E isso vai fazer com que nós fiquemos para trás. Então a vida do trabalhador vai piorar. Eu tô avisando, ele vai piorar. Todo mundo quer ouvir o que é gostosinho, né? Não, eu vou ganhar Vale Gás, o papai Lula vai me dar Vale Gás, vai me dar energia elétrica, eu vou trabalhar menos e ainda vou ficar mais rico. Desculpa, meus avós me ensinaram, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é? Renan Santos está aqui com a gente, ele que foi chamado de direita conservadora do Vale do Silício. Foi numa reportagem da Folha, eu acho que de sexta-feira.
Você é direita conservadora? Você tem um manual da direita ultraconservadora do Vale do Silício? A direita do Vale do Silício, por essência, ela não é conservadora. Só pra a moça da matéria lá, ela não entende muito do que ela tá falando. Não é uma direita conservadora. Não existe direita conservadora no Vale do Silício. Existe uma direita tech. Uma direita que acredita que a tecnologia, os avanços tecnológicos vão permitir que a gente reorganize o mundo de uma maneira muito positiva. E aí você tem teorias das mais diversas, pessoas falando. Eu não sou afiliado a eles. Eu só conheço os autores porque eu sou uma pessoa que lê, diferente de boa parte da direita e da esquerda brasileira. Eu leio, eu conheço pessoas que são influentes hoje nessas maiores empresas do mundo, sou lido também, o material que eu escrevo é lido lá fora, as pessoas admiram o fato de a gente ter criado um partido, e sim, tem gente muito inteligente nos Estados Unidos que trabalha nas maiores empresas do mundo, que admiram o trabalho que a gente tem, e há uma troca. Agora, isso não quer dizer que eu tô afiliado a nada. Essas coisas são apenas o jornalismo querendo criar, vamos dizer, um espantalho. Qual é o espantalho? No fim, eu vi a matéria da Folha que me falava isso, eles querem dizer que eu sou fascista. E aí, ser fascista é ser do mal, né? É ser o inimigo, é ser o vilão, né? Sou malvado, eu sou malvado. Cara, eu só quero ser verdadeiro, honesto e fazer o Brasil crescer e matar bandido quando precisa matar bandido, prender bandido quando precisa prender bandido, ter infraestrutura e fazer com que as pessoas que trabalham mais e que sejam mais capazes, elas sejam recompensadas por isso. É pedir muito? Então vamos ver se a população está recebendo essa mensagem. Luane Ribeiro, o homem tá on, Renan Santos tá on, não tá querendo intervalo não. Vamos emendar uma pergunta na outra que tá chegando aqui. Reinaldo, boa noite, Reinaldo. Qual a sua pergunta para Renan Santos? Boa noite, bancada. Aqui é Reinaldo Araújo. Beleza? Rapaz, gostei desse cara, ó. Já tem meu voto. Esse Bolsa Família, eu vou te contar, velho. Tá acabando com a vida do ser humano brasileiro. Abraço. Reinaldo, obrigado pela mensagem. E aí, o que é que você achou desse apoio conquistado agora de Reinaldo? Um abraço fraterno no Reinaldo. Mas o Reinaldo tá entendendo um recado. Qual é o recado? E a Bahia, quem tá aqui na Bahia vai entender o que eu vou falar agora. Vamos lá. É trabalhar menos, é diminuir a hora de trabalho, é dar Bolsa Família, é dar Vale Gás, é dar energia elétrica, é dar tudo. Vamos dar tudo pra todo mundo. Só que no final, na hora de contratar as pessoas, eles estão contratando brasileiros ou chineses aqui na Bahia? Aqui tem muito chinês chegando. Eles quebraram pra Ponte, tanto... pra BioID. Não é? Eles quebraram tantas pernas do trabalhador brasileiro que agora não dá nem pra trabalhar com o brasileiro e pra fazer ponte ou pra fazer carro, você precisa trazer o chinês de fora, que não segue nenhuma dessas regras. Interessante, né? O chinês que veio trabalhar aqui, ele não precisa de Vale Gás, ele não precisa de energia elétrica, não precisa de nada. Ele tá recebendo um salário da empresa que contratou ele, que não segue as regras brasileiras. Curiosamente, eles conseguem fazer o carro e curiosamente eles conseguem fazer a ponte. Que estranho, né? Ô, Renan, que engraçado. Caso você ganhe a eleição, a ponte é uma obra avaliada em mais de 11 bilhões de reais e precisa dos recursos do governo federal. Você mantém esse projeto da ponte, você dá uma mudada, você acaba com o sonho dos baianos terem a ponte Salvador Itaparica? Não, você precisa de infraestrutura de maneira, vamos dizer, desesperada na Bahia. Você precisa de muito investimento em infraestrutura. Dito isso, eu vou fazer um desafio pro PT aqui. E pro PT, em âmbito nacional, vou fazer um desafio pro Lula. Qual é o desafio? Me deixe trabalhar com as mesmas regras dos chineses. Vamos entregar para os brasileiros as mesmas regras para os chineses e vamos ver se a gente entrega ponte mais rápido ou mais devagar que os chineses. Os chineses conseguem entregar ponte mais rápido e conseguem fazer os carros e fazer a obra da BYD porque as regras são as regras que eu acredito. Regras simples e diretas para trabalhar e produzir. Com as mesmas regras, o trabalhador baiano, o trabalhador paulista, goiano, carioca vai conseguir entregar a obra. A questão é, aqui no Brasil a gente quer ter as regras mais difíceis do mundo, aí vai falar, viu, o trabalhador brasileiro não consegue trabalhar, inclusive tá cansado, vou diminuir a carga de trabalho. Só que você vai precisar de ponte no final, não vai? Vai precisar de carro no final, não vai? Vai precisar de fazer estrada, não vai? Vai. Aí chama o chinês. Então vamos ter a regra do chinês funcionando aqui, e aí a gente cresce igual a China. Eu acho que vale mais a pena.